Bem, como a Sheila adiantou, pela primeira vez desde o início do conflito no Oriente Médio, a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito é aberta para a saída de estrangeiros, mas ainda não dos brasileiros, né, que aguardam repatriação. As imagens da agência Reuters mostram dezenas de pessoas e veículos cruzando a passagem de Rafah por volta das 4h30 da manhã, no horário daqui de Brasília, né, 9h30 da manhã, pelo horário local. Ambulâncias com feridos também foram autorizadas a cruzar a fronteira. O Ivan Brandão está por aqui para trazer mais informações, porque essa lista, além de alguns estrangeiros, também inclui, né, Ivan, funcionários do Crescente Vermelho, que é o equivalente à Cruz Vermelha nos países árabes. Bom dia para você. Bom dia para você, Carla, para o Megali, para a Sheila. A gente acompanhou ao vivo, né, a abertura da passagem. E só para o ouvinte entender, aqueles que não estão com a imagem na live, há um portão, né, no lado palestino, aquele portão que muitas pessoas já devem ter visto essa imagem, principalmente quando a gente teve aquela expectativa de que a fronteira iria abrir, não abriu. E aí, depois que eles abriram esse portão, há uma espécie de entreposto, né, antes do território egípcio, como se fosse ali um posto migratório. É um prédio mesmo, né? Um prédio público em que essas pessoas começaram a se aglomerar. Então, a gente narrava aqui essa abertura como algo, poxa vida, né? Como você falou, como a Sheila falou, dá um quentinho no coração, porque é uma possibilidade que a gente está vendo das pessoas deixarem um território que está conflagrado, né? Principalmente os feridos, as pessoas que não moram ali na faixa de Gaza, que querem voltar para os seus países, mas começamos a ficar um pouco ansiosos também vendo as imagens, porque parecia não haver ninguém naquele prédio, né? As pessoas começaram a subir nas janelas para olhar, para ver se alguém iria atender, até porque a gente não tinha também essa informação, Mega, de que todos esses que estão ali atravessando estão de fato naquela lista de estrangeiros que estão autorizados, ou que estariam autorizados a uma lista nominal com o número do passaporte que foi divulgada, das pessoas que poderão atravessar a fronteira. Então, assim, é uma abertura, mas ainda não é a passagem, né, para o território egípcio, né? Mas eles já passaram esse primeiro passo, né? Deram esse primeiro passo, que é o primeiro portão para esse entreposto, esse prédio que ainda está na cidade de Rafah, do lado palestino, em território palestino. Aliás, a Autoridade Geral de Passagens e Fronteiras Palestina emitiu nas redes sociais, né, nas redes oficiais, né, deles, esse anúncio de que haverá a identificação de passaportes estrangeiros para passagem de Rafah nessa quarta-feira. E aí eles orientam que as pessoas compareçam a esse prédio que a gente está vendo ali na live, no horário específico, que eram 7 horas da manhã do horário de lá, agora já deve ser meio-dia, né? Meio-dia e 7 minutos lá na faixa de Gaza, e colocando aqui que vai ser necessário atualizar os passaportes, quem estiver viajando com criança tem que ter no documento. Toda a burocracia de uma migração, ela vai ser cumprida, e a gente não tem essa informação de se todas essas pessoas que estão ali de fato estão nessa lista de estrangeiros que serão que poderão passar para o lado egípcio. Você falou das ambulâncias, agora há pouco a gente teve a confirmação do governo do Egito que as ambulâncias já começaram a atravessar. Essas já começaram a atravessar, de fato, do território palestino para o território egípcio, pessoas feridas. São mais ou menos 500 pessoas nessa lista, cerca de 80 delas estão feridas. E, claro, há toda essa expectativa em relação aos brasileiros, 34 pessoas que serão repatriadas aqui para o Brasil, são 24 brasileiros e seus familiares, muitos palestinos também que estão em processo de migração, e ainda não há essa informação, ainda não há a confirmação de que eles terão essa autorização. Agora há pouco o embaixador Alessandro Candeias nos confirmou que Israel deve divulgar novas listas, né? Há um acordo mediado pelo Catar entre Israel e Egito para tirar essas pessoas dali. Então a gente tem finlandeses, austríacos, australianos, búlgaros, finlandeses, falei, né? Tchecos, japoneses, que estão deixando a faixa de Gaza hoje, mas não há brasileiros. Hoje mais cedo, claro, assim que a fronteira foi aberta, a gente conseguiu entrar em contato com o Hassan Rabi, que a gente tem acompanhado a história dele desde o comecinho do conflito, né? E o Hassan hoje, de todos os brasileiros que estão lá, é o único que tem sinal de celular, porque ele é o único que tem um chip brasileiro. E aí ele conseguiu conversar conosco do alto de um prédio para poder pegar o sinal, mas ele é o único que tem esse contato. E aí uma das perguntas que fizemos para ele logo cedinho, Carla, a gente vai ouvir ele respondendo, é se ele vai continuar em Han Yunis, porque ele não está em Rafah, né? Ele é daquele grupo que está em Han Yunis, é um pouquinho mais longe, e ele falou o seguinte:
desde a manhã, 5 horas da manhã, conversei com o embaixador Alessandro, ele falou, pode ser nos próximos dias, mas inclusive a gente se matando aqui e morrendo. Como é que a gente vai ficar esperando para o próximo dia? Tem que ficar na minha casa no Caiúnos. Não podemos sair sem autorização, sem nosso nome estar na fronteira. Não existe combustível, não existe carro. A gente está esperando que a embaixada mandar ônibus para levar todos os brasileiros que estão no Caiúnos. São cerca de 20 minutinhos, se ele conseguiu o ônibus ou um carro, um combustível, até chegar em Rafa, né? Ontem o Razan precisou comprar remédios, ele peregrinou ali pela cidade de Ranhunes até conseguir remédios para a filha dele, que está doente. A minha filha, inclusive, que ela está bem mal de saúde, ele estava apresentando febre, infecção de garganta. Rodei mais 11 farmácias para conseguir um remédio. E pagamos um preço absurdo, muito caro. As coisas, cada dia, fica mais delicado, mais difíceis ainda. E aí a situação continua ainda muito complicada por lá, né? Ele relatou, Carla, pra gente que ontem novos bombardeios ali na região onde ele está abrigado, onde fica a casa dele. Bastante nacionalidade vão sair da fronteira e eu recebi a lista, nenhum brasileiro nessa lista. Gostaria muito que o governo brasileiro faça reforço com a utilidade do Israel e a utilidade do Egito para resgatar os brasileiros. E a gente está vivendo agora um terror sem conexão, sem ligação locais. A gente não sabe o que está acontecendo. Bem, a noite passada teve muito bombardeio no lado. E o Razan, por causa disso, ontem teve uma queda total, né, das comunicações em Gaza, por isso que eu tô falando que por ele ter um chip brasileiro, ele consegue ainda usar o celular, mas ele não tem mais notícias de outros familiares, porque não há mais nenhum tipo de conexão ali na região. E por enquanto é isso que temos de informação. Me permite uma pergunta aqui. Há algum critério para a escolha dessas pessoas e não de outras? Desde cedo a gente está tentando confirmar, inclusive fazendo esses questionamentos ao embaixador, né? Porque na entrevista o próprio Razan fala, né? Cadê a diplomacia brasileira? A gente entende, né? A angústia das pessoas que estão ali nessa situação. Tudo que a gente tem de informação é isso, Megali. Foi um acordo envolvendo, que o Catar mediou, envolvendo Israel e Egito, e essa foi a lista que saiu. A gente não tem sequer uma confirmação do critério das ambulâncias, porque você imagina a quantidade de feridos, né, que há num conflito como esse, não há, os hospitais estão abarrotados de gente, e aí a gente imaginou, poxa, devem ser os mais graves, né, mas agora há pouco a Reuters filmando ao vivo ali na fronteira, quem tá na live agora tá vendo as ambulâncias atravessando, uma ambulância abriu a porta ali e o cinegrafista filmou, mas eram duas pessoas que estavam ali sentadas, tinham ferimentos, assim, uma faixa na cabeça e tal, mas não pareciam estar ali numa UTI móvel, entendeu? O Thiago até colocou pra gente ali na live, né? Aparentemente não são, por exemplo, pessoas que estão feridas gravemente. Então, assim, a gente não tem realmente a confirmação de que critérios foram usados, mas estamos tentando, claro, conversar aqui com o embaixador para saber exatamente como é que foram esses acordos, né, com essas conversas aí, até porque o Brasil foi um dos primeiros países, foi o primeiro país a repatriar pessoas de Israel e já também encaminhar, mesmo sem nenhum tipo de conversa, mandar um avião para o Cairo esperar assim que houvesse uma abertura, né, na fronteira do Egito com a faixa de Gaza para repatriar os brasileiros aqui também. Então a gente não tem essa informação de cidadãos da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão, República Tcheca. Por exemplo, não há americanos também. Não há americanos. americanos. E embora esse acordo tenha tido a participação dos Estados Unidos, né? Do governo americano para isso. Não é uma lista coesa. A impressão que dá é que escolheram 400 e tantos nomes ao acaso. Enfim. Na verdade, a gente sabe muito bem que não é. E essa negociação também. Não é. Mas a gente não consegue. A gente não consegue detectar, sim, né? Exatamente. Qual é a lógica por trás da escolha desses cidadãos. Porque são muitas informações, as quais a gente nem sempre tem contato diariamente. Por exemplo, a influência do Catar em toda essa situação. O Catar que abriga líderes do Hamas, né, em seu território, que normalmente costuma trabalhar com essa transferência de renda, para não dizer pagamento de mesada, né, para os palestinos na faixa de Gaza. Tem, inclusive, um programa em que o governo do Catar faz essa doação a famílias palestinas carentes para ajudar também no fornecimento de combustível e eletricidade na cidade. Mas existe essa proximidade com o Hamas, né? Inclusive, o governo dos Estados Unidos, por tratar o Hamas como
um grupo terrorista agora, não negocia com o Hamas, muitas vezes os Estados Unidos pedem para que o Catar faça essa intermediação do diálogo, né? Então, num primeiro momento, que a gente tinha na semana passada, me lembro que eu li isso, que o Catar estava trabalhando nessa negociação para a liberação dos reféns, e não foi o que aconteceu, pelo menos não nesse momento, né? Houve, a partir desse acordo, a abertura da fronteira para a saída desses estrangeiros e também para o atendimento de palestinos muito feridos em um hospital de campanha, né? Que foi montado, por isso que eu falei no Sinai, né? Na região do Sinai também. Sinai, Forte Sinai. Ô, Ivan, só para terminar, Sinai. Não sabemos com que frequência permitirão a saída de estrangeiros. O que o embaixador falou pra gente é que ele tem informações de Israel de que novas listas serão divulgadas nos próximos dias. Isso foi o que falou pra gente aqui o Candeias, né, o Alessandro Candeias, embaixador brasileiro em território palestino, mas a gente também não sabe quais próximos dias, né, se é amanhã, depois, tomara, daqui a 5, né? daqui a 7, mas enfim, a gente tem uma esperança agora porque de fato houve uma abertura. Rapidinho aqui, para não perder o fio da meada, o diretor da Organização Mundial da Saúde acabou de se pronunciar sobre essa abertura, falando que é uma decisão muito bem-vinda aí do Egito de aceitar pessoas machucadas e doentes direto de Gaza para serem tratadas em território egípcio, que eles continuam trabalhando junto ao ministro da Saúde do Egito em um plano ali de retiradas, ele chama de retiradas médicas, né, mas da retirada dessas pessoas doentes e que precisam de atendimento, mas que a abertura da fronteira não pode desviar, né, a atenção aí das pessoas em relação aos milhares de pacientes que estão dentro da faixa de Gaza em uma situação muito frágil. Então é bem-vindo, claro, que se tirem ali as pessoas que estão machucadas, que estão doentes para serem tratadas, mas que é necessário também criar uma espécie de fluxo de entrada de medicamentos e de insumos em Gaza, porque ali também há milhares de pessoas precisando de atendimento, foi o que disse agora há pouco o Tedros Adhanom. Valeu, Ivan. Ainda falando sobre esse assunto, mais de 100 pessoas continuam sendo procuradas sob os escombros dos prédios atingidos pelo ataque de Israel ao maior campo de refugiados da faixa de Gaza. Essa explosão aconteceu ontem em Jabalia, deixou pelo menos 50 mortos, entre eles 7 reféns, de acordo com o Hamas. Mais tarde, Israel confirmou o bombardeio, disse que o principal alvo do ataque era um dos comandantes do grupo extremista, conhecido como Ebrahim Biari. Ele é apontado como um dos responsáveis pelo atentado terrorista do último dia 7 de outubro, que matou mais de 1.000 israelenses e deu início a todo esse conflito. A ofensiva foi confirmada por um dos porta-vozes do exército de Israel, coronel Richard Hecht, que voltou a acusar o grupo extremista de usar civis como escudos. We, again, were focused on this commander, again, who you'll get more data who this man was, killed many Israelis. We're doing everything we can. It's a very complicated battle space. There could be infrastructure there could be tunnels there. We're still looking into it and we'll give you more data as the hour moves ahead. E uma foto divulgada pelas forças de defesa de Israel mostra um suposto complexo do Hamas, exatamente em Jabalia, com entrada de túneis, centros de comando, fábrica de armas e lançadores de foguetes. No entorno, há centros de saúde, mesquitas e escolas também. No começo da noite, os militares israelenses fizeram uma incursão terrestre na região e disseram ter matado pelo menos 50 terroristas nas instalações. Com a intensificação das operações em Gaza, Israel disse ter atingido, desde o início do conflito, pelo menos 11.000 alvos do Hamas. Só nessa terça-feira foram pelo menos 300 ataques na faixa de Gaza, feitos por terra, mar e ar, sobretudo na região norte. O braço armado do grupo extremista chegou a divulgar imagens de integrantes saindo de túneis para enfrentar as tropas israelenses. Em outra frente, o exército de Israel disse ter interceptado ontem mísseis e drones vindos da direção do Mar Vermelho. O grupo Houthis, que atua no Iêmen, assumiu a autoria do ataque e anunciou ter se juntado ao Hamas. A facção é apoiada pelo Irã, assim como o próprio Hamas e o Hezbollah no Líbano. Diante dos disparos, sirenes chegaram a ser ouvidas na cidade de Eilat, que é um balneário turístico bem na pontinha sul de Israel, mas ninguém se feriu. Lembrando só que a presidência do Brasil no Conselho de Segurança da ONU chegou ao fim. Daqui a pouco o Eduardo Barão vai trazer mais informações agora sobre o comando da China nesse órgão. De volta ao Brasil, em nova decisão, o TSE declara Jair Bolsonaro e o então vice dele, General Braga Neto, inelegíveis até 2030.
Dessa vez, os ministros condenaram o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante as comemorações do bicentenário da independência em setembro do ano passado. O prazo de inelegibilidade é de 8 anos, contados a partir do primeiro turno das eleições de 2022, realizado no dia 2 de outubro. Ou seja, em tese, Bolsonaro e Braga Neto poderão disputar algum cargo público em 2030, uma vez que a eleição está prevista para o dia 6 de outubro. Mais informações de Brasília agora com Rafael Procópio. O Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto à inelegibilidade de 8 anos e o pagamento de multa. A Justiça Eleitoral julgou 2 ações, uma do PDT e outra da senadora Soraya Tronic, que foi candidata à presidência nas últimas eleições, que acusavam o ex-presidente e o general, que era candidato a vice, por abuso de poder político e econômico. O episódio em questão era relativo ao bicentenário da independência em 7 de setembro de 2022, em que, segundo o entendimento da Corte, Bolsonaro e Braga Neto usaram o cargo e os instrumentos da República, como o Exército Brasileiro, para se promover e fazer campanha antecipada eleitoral. O ex-presidente Jair Bolsonaro já tinha sido condenado à inelegibilidade em junho deste ano, e a nova condenação não será adicionada no processo. O placar final da Corte foi de 5 votos favoráveis pela perda dos direitos políticos dos 2 componentes da chapa. Já nas multas, o entendimento foi de um valor de pouco mais de R$ 425 mil para o ex-presidente e de pouco mais de R$ 212 mil para o general do Exército. Bom, respondendo a algumas dúvidas, caso elas existam. A sentença não é cumulativa, portanto, Bolsonaro não fica inelegível até 2038, porque já havia sido condenado por aquela reunião com os embaixadores, permanece o mesmo período. Então não mudou nada para ele? Mudou. Agora ele tem uma porta mais pesada para atravessar caso queira derrubar as decisões do TSE no Supremo Tribunal Federal. Era uma decisão, já era improvável, agora são 2. Então, para ele, a vida fica mais difícil. E para Braga Neto, aí sim, aí a novidade é que ele não poderá concorrer a nenhum cargo eletivo. Ele era um pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Eles estão liberados para concorrer em 2030? Em tese, sim. A eleição é no dia 6, a pena termina no dia 2 de outubro de 2030, mas não tenham dúvidas de que essa questão, se é que eles serão candidatos, né, será judicializada, porque aí a discussão vai ser, eles podem ser lançados candidatos nas convenções do partido, eles podem fazer campanha, eles podem utilizar o horário na televisão, a suspensão também não engloba tudo isso, né? A oficialização da candidatura não é só o dia da votação. Exato. Né? Então, em tese, sim, eles podem ser candidatos, mas não tenham dúvidas de que isso vai ser uma discussão a ser apreciada mais para frente, em 2029 ou 2030. Vamos direto ao Rio de Janeiro agora. O Exército e a Polícia Civil do Rio recuperam mais 2 metralhadoras furtadas do Arsenal de Guerra de Barueri, na Grande São Paulo. Mariana Albuquerque é ao vivo com a gente, trazendo informação divulgada agora há pouquinho, né, Mari? Bom dia. Agora há pouco, gente. Bom dia a vocês, bom dia também ao nosso ouvinte. Então, mais 2 metralhadoras, como vocês disseram, que tinham sido furtadas do Arsenal de Guerra aí de São Paulo em meados de setembro, foram recuperadas. Informação divulgada agora pelo Comando Militar do Sudeste. Essa recuperação aconteceu na madrugada de hoje em uma operação conjunta da Polícia Civil com o Comando Militar do Leste. Então, sobe para 19 o número de metralhadoras, de armas, então, que foram recuperadas, 19 das 21 metralhadoras furtadas. Quero lembrar também para o ouvinte que a gente fala de um furto gravíssimo, porque essas metralhadoras, segundo o Exército, têm capacidade para derrubar um avião. Bem, não foram divulgados mais detalhes sobre essa recuperação que aconteceu na madrugada de hoje dessas 2 metralhadoras. O Comando Militar do Sudeste marcou uma coletiva de imprensa às 3 horas da tarde na sede deles, aí em São Paulo, para aí sim divulgar mais detalhes e dizer então onde aqui no Rio de Janeiro essas 2 metralhadoras foram recuperadas, informação que no momento o Exército não divulgou. Vamos lembrar que nas investigações, a polícia descobriu que as armas tinham sido oferecidas por até R$180 mil cada ao Comando Vermelho, uma facção criminosa aqui do Rio. Quero lembrar também que no total 6 militares são investigados por suspeita de envolvimento direto nesses furtos e também negociação com as facções criminosas aqui do Rio, mas também aí de São Paulo. Em nota, agora, o Exército disse pra gente que considera o episódio
inaceitável e que vai seguir realizando todos os esforços necessários para a recuperação de todo o armamento no mais curto prazo e a responsabilização de todos os autores. Então, ao todo, foram recuperadas 19 das 21 metralhadoras furtadas do Arsenal de Guerra aí de São Paulo, 2 recuperadas em uma operação conjunta aqui no Rio de Janeiro na madrugada de hoje, pessoal. Obrigada, Mari. Vamos seguir ainda no Rio? Vamos. No Rio está preso um miliciano que seria alvo dos traficantes que, por engano, mataram 3 médicos na Barra da Tijuca. Tailon de Alcântara foi detido ontem pela Polícia Federal junto com 2 PMs e um militar do Exército que faziam a segurança dele. Cara, é um troço inaceitável. Ele estava ao lado de 2 PMs e um militar que não estavam levando ele para cadeia. Não, pelo contrário, estavam lá garantindo a segurança. Comboio de autoridade, praticamente, hein? Cara, uma coisa vergonhosa. E uma nova operação foi deflagrada agora pela manhã, como nos conta Pedro Dobal. Bom dia, Dobal. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Polícia Federal nas ruas, realizando uma operação contra a milícia que atua em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Até agora, 10 pessoas foram presas. Ao todo, os agentes tentam cumprir 13 mandados de prisão preventiva, além de 15 mandados de busca e apreensão. Além da capital fluminense, as equipes estão em Saquarema e também em Angra dos Reis. A gente lembra que essa operação teve início ontem com a prisão desses 2 milicianos, pai e filho, suspeitos de comandar justamente a milícia de Rio das Pedras. Eles estavam, como você disse, com outros 3 homens que faziam a segurança deles, 2 PMs da ativa, também um militar da reserva do Exército. E aí, um dos presos é justamente o Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, que seria o alvo de traficantes que, por engano, mataram um grupo de médicos na orla da zona oeste do Rio. No mês passado, ele foi preso ontem na Avenida Abelardo Bueno, uma das principais vias da Barra da Tijuca. Enquanto os agentes tentam prender esses milicianos, a gente traz também o desdobramento de um caso de um miliciano que foi solto mesmo com mandado de prisão em aberto. O Tribunal de Justiça do Rio se posicionou sobre o caso, disse que inseriu adequadamente o mandado de prisão preventiva contra o miliciano Peterson Luiz de Almeida, no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, criminoso que estava preso desde agosto e foi solto no último domingo mesmo com esse mandado em aberto. O TJ alega que adotou a cautela de encaminhar a ordem de prisão para a Secretaria de Administração Penitenciária pelos e-mails por ela disponibilizados, mas a SEAP diz que o aviso foi enviado para um e-mail que estava desativado há 5 anos. Caramba, a gente fica chocado, né, com essa história toda. Aliás, com essas histórias, né, envolvendo o Rio de Janeiro. A primeira delas, a gente falou aqui sobre essa segurança armada que protegia o Tailon, tanto que ele permanecia na Barra e foi pego na Barra, né? Não só foi na exatamente Barra. onde aconteceu. Essa Avenida Abelardo Bueno é a avenida do Parque Olímpico. Sim. Ela é grande, avenida de 2 pistas. Ali fica o Hotel Hilton, ali fica, enfim, tem um shopping metropolitano Barra. É uma avenida movimentada. A gente bobinho, né? Imagina que o cara vai estar escondido num sítio, fugiu pro Paraguai, fez uma operação, mudou o rosto, tá apavorado. O cara tava a metros do local de onde aconteceu o crime. Qual a distância, Dobal? Em linha reta ali, de onde ele estava pro Hotel Windsor. Obviamente não a distância exata, mas em quarteirões. A que distância ele estava do crime? Fala um pouco mais para dar tempo de Dobal fazer a busca. Ele está colocando no Maps ali. Quilômetros de distância, porque o crime, né, onde estava o Tailon, no caso, ele foi preso na Abelardo Bueno, tem alguns quilômetros de distância, porque o assassinato daquele grupo de médicos foi na praia da Barra da Tijuca, então deve dar uma distância de... Vou ver aqui para vocês... não tô... Só mais um momento. Foi uns 10 quilômetros, mais ou menos. Então um pouquinho mais distante. Mas, pô, é no mesmo bairro, né? É do lado. Mesma região. Aí alguém poderia perguntar, mas... Avenida principal. Alguém poderia perguntar por que ele fugiria, né? Não foi ele que matou os... Porque o nome dele tá no holofote, cara. Porque ele é um bandido. Porque a imprensa inteira tá falando o nome dele. E agora o rosto dele ficou conhecido
porque o médico que foi assassinado era muito parecido com ele. E todo mundo viu o rosto daquele médico. Exato. Ele foi preso sem nenhum disfarce, como você disse, né, Miguel? Não, sem nenhum disfarce, nem aí. É tranquilo como se nada. Também escoltado por 2 PMs da ativa e por um militar da reserva, até eu. É claro que o cara tinha total sensação de segurança. Que coisa lamentável. Algum comunicado da PM e do Exército Brasileiro a respeito de mais esse vexame, Dobal? Ainda não, a gente está em contato também com o Comando Militar do Leste e também, claro, com a Polícia Militar para ver se eles se posicionam em relação a essa questão. Ainda não tivemos nenhuma resposta nesse sentido. Valeu, Dobal, bom trabalho. Valeu. Até mais. Em Brasília, a Câmara aprovou um projeto que endurece as penas para os crimes de roubo e furto no Brasil. O texto segue agora para o Senado. Destaque chegando com André Viana. A Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo, receptação de produtos roubados, latrocínio e outros. A matéria foi votada nesta terça-feira e agora segue para ser debatida no Senado. Com a mudança, a pena geral de furto passa de reclusão de 1 a 4 anos para 2 a 6 anos, aumentando ainda mais se o crime é praticado durante a noite. Além disso, furtos de equipamentos ou instalações, prejudicando o funcionamento de serviços de telecomunicações, energia elétrica, abastecimento de água, saúde e transporte público, passam a ser enquadrados como furto qualificado. Já as fraudes com o uso de dispositivos eletrônicos, os golpes virtuais, têm pena aumentada de reclusão de 4 a 8 anos para 4 a 10 anos. Também aumenta a pena para furtos de animais domésticos, furto de gado e outros animais de produção, de dispositivos eletrônicos, entre outros. Quanto ao crime de roubo, a pena geral, de 4 a 10 anos, passa para 6 a 10 anos. E quando o roubo ocorrer com violência e dela resultar lesão grave, a pena atual, de 7 a 18 anos, passará para 16 a 24 anos. Não há previsão para a matéria ser votada pelos senadores. Região serrana do Rio de Janeiro volta a sofrer com as chuvas e a Defesa Civil alerta para o risco de deslizamentos. Em Petrópolis e Teresópolis, vários pontos ficaram alagados, ônibus deixaram de circular, rodovias ficaram interditadas e tem motorista que ainda está parado no trânsito. O Vinícius Calixto conta os detalhes. Após as fortes chuvas que atingiram a região serrana do Rio na tarde desta terça-feira, as cidades de Petrópolis e Teresópolis amanheceram em estágio de atenção. Sirenes foram acionadas no primeiro distrito e 7 ocorrências foram registradas até às 9 da noite, nenhuma delas com vítima. No bairro de Quissamã, em Petrópolis, um imóvel foi atingido por um deslizamento de terra. A BR-116 Rio-Teresópolis segue interditada desde as 6 horas da tarde de terça, na altura do quilômetro 94 e 95, nos dois sentidos, por conta de deslizamentos de terra e quedas de árvores. De acordo com a Eco Rio Minas, concessionária que administra a rodovia, equipes da concessionária seguem fazendo limpeza da via para poder liberar aos motoristas. O ouvinte da Band News FM, Francisco Domingos, passou a noite inteira dentro do carro porque não conseguiu subir até a cidade de Teresópolis devido à interdição da rodovia. Eu tô parado aqui no pé da serra de Teresópolis desde ontem por volta de umas 18 horas, 18h30. Estamos esperando a liberação, né? Eu vim do sentido Rio para subir a serra, mas encontrei a interdição. Na verdade, a gente nem sabe como é que tá lá em cima ainda. No sul do país, são pelo menos 15 cidades em estado de calamidade e outras 33 em situação de emergência só no Paraná. Com as chuvas, as cataratas do Iguaçu atingiram uma das maiores vazões da história. E uma passarela, inclusive, precisou ser desmontada. Vocês viram as imagens? Impressionante. Cacilda! Parece o dilúvio do Noé, cara. A última vez que eu tive... Olha aí. A última vez que eu tive em Iguaçu, a gente tava numa época de seca braba mesmo. A foz estava bem vazia. E aí, essa passarela, embaixo, a gente só via pedra, matinho e uma outra poça. Cara, não só a água tomou conta daquilo, como subiu pelo menos 1,5 metro, 2 metros e tá ameaçando levar essa passarela embora. Não é? Né? Como já aconteceu, inclusive, no lado argentino. É muita água. Quem traz os detalhes pra gente é Leonardo Gomes. Sobe para 33 o número de cidades em situação de emergência no Paraná por causa das fortes chuvas das últimas semanas. Em apenas 6 dias, mais de 106 mil pessoas foram afetadas pelo mau tempo em mais de 100 municípios. Segundo a Defesa Civil, cerca de 3.500 paranaenses estão fora de casa, com familiares ou em abrigos públicos. Com tanta chuva, Itaipu precisou abrir o vertedouro da usina em Foz do Iguaçu para garantir a segurança da barragem. A estrutura deve permanecer aberta
aberta de forma ininterrupta, pelo menos até domingo. Para acompanhar a situação de perto, o governo federal envia hoje o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ao Paraná. Ele deve se deslocar até a União da Vitória, no sul do estado, e uma das cidades mais afetadas pelos temporais. No município, o ministro se reúne com prefeitos e representantes das defesas civis estadual e municipal. E o pior, tem uma série de sistemas meteorológicos que devem passar, né? Devem mudar o tempo no sul do país, nessa região. Não mudar, mas eles devem intensificar a chuva e tem possibilidade de passagem de ciclone, né? Então a coisa está complicada no sul. Enquanto isso, no Amazonas, a qualidade do ar continua prejudicada pelas queimadas causadas pela seca que atinge o estado. Vitor Litaif traz mais informações. O Amazonas registra cerca de 18.600 focos de incêndio em 2023. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Grande parte das ocorrências se concentra na região sul do estado. Porém, cidades da região metropolitana também são alvo de grandes focos de incêndios, o que tem causado densa fumaça que cobre a capital. Manaus registrou nesta terça-feira a qualidade do ar considerada péssima, com quantidade de partículas tóxicas inaláveis 6 vezes acima do considerado saudável. O cenário ocorre desde o início do mês de setembro, potencializado pela ausência de chuvas. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia hoje a nova taxa básica de juros no Brasil. A expectativa é de um novo corte de 0,5 ponto percentual na Selic, que seria o terceiro seguido. Se essa expectativa se confirmar, a taxa de juros passaria de 12,75% para 12,25% ao ano, chegando ao menor nível desde junho de 2022. Enquanto isso, o governo ainda avalia a possibilidade de revisar a meta fiscal de 2024 e quer evitar o corte de gastos em ano de eleições municipais. Direto de Brasília, quem traz a informação para a gente é o João Pedro Melo. Bom dia, JP. Oi, Carlinha, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, ontem a gente teve um dia de, vamos dizer assim, reconciliação aqui na capital do país, né? Presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontraram, tiveram uma conversa a sós e se acertaram aí depois da declaração que foi dada pelo presidente de que o país dificilmente chegará à meta zero de déficit, né? O chefe do executivo tem se mostrado, inclusive, impactado com relação aí à queda da arrecadação e isso, obviamente, levaria a essa possibilidade de congelamento de recursos já no início do ano que vem. E isso não é interessante porque é um ano de eleição municipal. Para tentar resolver esse problema, ou pelo menos uma parte dele, Lula também conversou ontem com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e sinalizou o seguinte, uma preocupação de avançar no Congresso com pautas que possam garantir o aumento da arrecadação federal. Um dos projetos negociados é o PL que regulamenta a isenção tributária para créditos fiscais de subvenção para investimentos. E aí, depois disso, a gente teve o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, destacando que o assunto principal da pauta não foi esse. Não foi discutido meta fiscal, o que foi discutido é que antes de qualquer discussão sobre meta fiscal, o plano do déficit zero, ele está calcado na aprovação das medidas de arrecadação, de justiça tributária que consolida esse equilíbrio macroeconômico. Então, o debate com todos os líderes foi nesse momento de estarmos concentrados na aprovação das medidas que ampliam a arrecadação do governo e fazem justiça tributária, como a MP 1185. Pois é, então não foi só as pazes, de fato, né? O assunto é avançar com essas pautas econômicas que são de interesse do Executivo. O ministro, Fernando Haddad, conversou ontem com jornalistas também, desconversou quando foi questionado sobre uma possível revisão da meta fiscal, mas disse que não ficou bravo na segunda-feira, como a gente acompanhou naquela coletiva, né? Disse que apenas reiterou o compromisso do déficit zero, apesar das declarações do presidente Lula. A gente vai ouvir um trechinho do Haddad agora. Eu não fiquei bravo, é que a jornalista me fez uma pergunta muito dura, assim, de uma maneira que eu não esperava. Vocês me perguntam com educação, eu respondo com educação. Nunca desrespeitei você. A meta pode ser alterada mesmo. Eu disse... Obrigado. Obrigado. A questão é pergunta direta, né? Parece que não agrada muito. Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu a outras pastas, né, que indiquem
processos aí que estão aguardando para que possam ser julgados no Supremo Tribunal Federal, já que esses processos também podem resultar num aumento da arrecadação para os cofres públicos. Segundo a equipe econômica, essa lista deve ser entregue ao presidente da Corte, o ministro Roberto Barroso, nos próximos dias e com um pedido para que essas pautas sejam priorizadas. A informação que a gente tem é de que Barroso está disposto a colaborar com o Executivo, mas que ainda não foi traçado um plano de como isso pode ser feito. E a gente tem também informação de que algumas pautas de interesse do Executivo já estão aí, vamos dizer assim, na agenda do Supremo Tribunal Federal e que devem ser divulgadas aí nas próximas semanas. Ou seja, há um interesse de que a arrecadação de fato aumente exatamente para evitar esse congelamento de verbas logo no início do ano de 2024. E esse desgaste também, né? O Megali estava lembrando aqui, depois que você falou, viu, JP, que quando a pergunta é feita com educação, a resposta também vem. Foi mal educada? Foi atravessada a pergunta da jornalista? Não, claro né? que não. Revejam, ela fez uma pergunta direta. Como disse o JP, uma pergunta direta, uma pergunta... Sim, áspera, mas não foi uma pergunta mal educada de jeito nenhum. Escutou, querido? Você, né? Foi assim? Ô, querido, a meta, e aí? Mas tá, nunca, né? Vai. Como é que tá aí a negociação? Vocês estão com rusgas, né? Ai, quantas rusgas. Otário, vai ter ou não vai ter déficit zero? Não foi nada disso. Ô, Fernandão. O ministro seria muito mais digno se simplesmente pedisse desculpas. Note que ele não pediu desculpas. Não. Ele está defendendo a atitude dele de ter sido mal criado com a jornalista. Né? Não, essa não cola, não. Ô, João Pedro, obrigado, hein? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, abraço. É quarta-feira, pré-feriado, ele tá todo engravatado. Então isso preocupa a gente. Não, mas tem também, né, muita coisa. Tem Copom e tudo mais. E essa aqui de... Tchau, JV. E essa aqui de Pernambuco, gente? Cidade de Arco Verde. A Câmara Municipal vai avaliar o caso da vereadora que sugeriu que uma mulher foi castigada por Deus por ter um filho com autismo. A declaração de Zirleide Moteiro foi dada na última segunda-feira e horas depois ela foi lá e pediu desculpas e apagou as redes sociais. Mesmo assim, será investigada. Cacá Barbosa. Uma vereadora do município de Arco Verde, no sertão de Pernambuco, declara durante sessão na Câmara que uma mãe estava sendo castigada por Deus por ter um filho com autismo. A afirmação é de Zirleide Monteiro, do PTB, enquanto ela discursava na tribuna da casa. A mulher citada pela parlamentar seria uma servidora municipal que é mãe de uma criança com transtorno do espectro autista, com quem Zirleide teria se desentendido dias atrás. Depois da declaração da vereadora, o presidente da Câmara, o Everton Siqueira, repudiou a parlamentar. Em nota, o Parlamento Municipal informou que está analisando o caso em conjunto com a assessoria jurídica. Eu quero dizer a outra eleitora sua, que eu também não preciso citar o nome da cidadã, que o castigo de Deus, ele dá aqui em vida. Quando ela veio com um filho deficiente, é porque ela tinha alguma conta a pagar lá com aquele lá de cima. Ela já veio para sofrer. Sinto muito. Sinto muitíssimo. Que pessoa horrível. Que pessoa horrível. Nossa, eu fico profundamente constrangida em exibir isso, sabia? Nesse horário no rádio, com tantos dos nossos ouvintes que têm pessoas na família, que têm filhos, que têm crianças com transtorno do espectro autista. E como é que pode uma pessoa que foi eleita se expressar dessa forma? Porque, assim, é uma pessoa horrível. É uma pessoa que pensa desse jeito. E por quê? Isso motivou... Tudo foi motivado por um desentendimento entre as duas, uma briga, algo pessoal. E ela sobe no púlpito para falar um negócio desse. Desculpas, eu fico profundamente apagou. constrangida, é sério. Eu peço desculpas aqui aos nossos ouvintes por terem que ouvir um negócio desse. Mas a gente não pode se calar e deixar isso passar batido, né? É uma pessoa má. Uma pessoa má. O Deus que eu conheço é um Deus bondoso. Um Deus compreensivo, um Deus que entende todos os seres humanos como iguais e como seus filhos, que não fica dando castigo em vida porque alguém cometeu um ou outro deslize ou porque pensa diferente da tal vereadora. O Deus dela não. O Deus dela é o Deus vingativo, o Deus malvado, o Deus que pune, que vigia.
é uma pessoa que não vou nem dizer que não tem Deus no coração, que não tem a bondade no coração. Se houver algum castigo pós-vida, certamente estará reservado para gente como essa vereadora aí. Mas como não é a gente que controla isso, nós estamos aqui, na terra dos homens. E para isso existe a justiça. Para isso existe o Conselho de Ética. Mesmo câmaras de vereadores que não possuem Conselho de Ética como câmaras legislativas, podem se reunir e tocar para fora esse elemento horrível, que não pertence ao serviço público, aliás, não pertence à convivência em sociedade. Lamentável, triste mesmo. Beijo a todos os ouvintes que estão escrevendo para cá, com dó dessa mulher, morrendo de dó dessa mulher. Aqui o nosso ouvinte mandou uma foto imagino que seja o filho, né, que tem algum transtorno no espectro autista, e tá dizendo, eu e o meu castiguinho aqui, ó, e os dois sorrindo e dizendo, a gente morre de dó de uma pessoa desse tipo, que tem o coração desse jeito, que tem a cabeça desse jeito, né? Obrigada a todo mundo que tá mandando mensagem pra gente. Tem gente dizendo, eu tenho vontade de chorar ao ouvir uma pessoa falando isso, se expressando dessa forma. Me dói e a gente ouvir também. alguém falando isso, sabe? Uhum. Tem ouvinte perguntando aqui, ela não pode ser caçada por essa declaração? Deveria. Vou colocar no tese, condicional aqui, deveria. Conselho de Ética, entra no Conselho de Ética esse tipo de, Eu não sei se de a declaração? Se a teria Câmara um de Arco conselho, Verde, né? em Pernambuco, teria um Pois Conselho é. de Ética. Provavelmente é uma cidade que tem 9 vereadores, mas enfim, não é necessário um Conselho de Ética. Uhum. Eles próprios podem tocar lá para fora, se assim quiserem, né? Uhum. Com a palavra os colegas da Zirlei de Monteiro. Vamos lá, gente. Mais destaque de hoje, os empresários Joesley e Wesley Batista são inocentados da acusação de uso de informações privilegiadas no mercado financeiro. O julgamento na Comissão de Valores Mobiliários sobre a prática conhecida como inside trading começou em maio e terminou ontem. Na análise, o colegiado julgou improcedentes 3 processos contra os acionistas da JIF, maior empresa e maior empregadora aqui do Brasil. Ainda assim, a comissão aplicou uma multa de R$500 mil aos irmãos Batista. Em nota, a JIF disse que a decisão desfaz uma injustiça e reafirma a integridade das operações dos executivos e empresas do grupo no mercado financeiro.